Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Lineu Miranda. Hoje a gente vai falar sobre os holandeses em Pernambuco. Tudo bem? Bom, para relembrar, no século XVII, as Américas ainda eram uma novidade e algumas nações estavam muito animadas também para explorar esse território. Portugal e Espanha se apoiavam numa aliança com a Igreja Católica que procurava também se restabelecer por conta da reforma que tomou conta de quase toda a Europa, enfraquecendo a Igreja. Os holandeses, eles eram súditos da Espanha, os chamados Países Baixos, um último refúgio dos judeus após a radicalização da Igreja Católica com a Contra-Reforma, que passou a perseguir todas as diferenças, todos os grupos minoritários e diferentes. Pois bem, quando Filipe II assumiu o trono espanhol, ele quis abolir a liberdade religiosa em todo o seu reino, obrigando a conversão incondicional ao catolicismo. Os holandeses então se rebelaram e declararam sua independência, passando a se opor ao domínio espanhol. Gente, vamos responder o desafio da nossa última aula para poder a gente aprofundar um pouco mais nesse conteúdo de hoje. Na última aula, no último conteúdo, falando sobre os engenhos e a mão de obra, a pergunta foi: existiam basicamente duas formas de trabalho desempenhadas nos engenhos. Quais eram? A gente, para responder, eu acredito que todos vocês devem ter acertado, mas vamos conferir. Olha só. Vamos dar uma olhada? Pode passar para a tela? Existiam dois tipos de mão de obra nos engenhos de açúcar, nos séculos XVI ao XVIII. A mão de obra livre, aquela contratada, e a mão de obra escravizada, aquela adquirida, que era composta basicamente por africanos e não raro também tinha indígenas. Tudo bem? Volta para cá. Bom, então, tudo é um processo de ação e consequência. A presença dos holandeses no Brasil é a consequência de uma série de desdobramentos que a gente vai conferir aqui a seguir. Só para não perder o costume, vamos dar uma olhada? Bom, primeiro a gente falou aqui da reforma e da contra-reforma, um movimento religioso que teve interferência também política e econômica na Europa. Como consequência, a expansão marítima e comercial recebeu também influência e embalo dessa reforma. Tanto é que nas velas dos navios você via grandes cruzes vermelhas. Temos aí as grandes navegações, que é um desdobramento desse movimento, que, por consequência, vem com a conquista da América. Tá bom? Bom, além disso, tivemos a coroação de Filipe II na Espanha, um rei católico, que fez um acordo com a igreja e que queria apoio, com isso passou a pressionar os seus súditos a se converterem todos obrigatoriamente ao catolicismo. Um pedaço da Espanha se rebelou, os chamados Países Baixos, formado por maioria de judeus que queriam permanecer com a liberdade religiosa, acontecendo a independência da Holanda. Mais adiante, Portugal ficou sem o seu rei. O jovem Dom Sebastião morreu numa batalha sem deixar herdeiros, e o parente mais próximo, após várias tentativas de coroação de alguém para sucedê-lo, ficou o próprio Filipe II, unindo Portugal e Espanha. Para completar, tivemos ainda as disputas pelas Américas. Várias nações, franceses, por exemplo, estavam de olho nas terras do Brasil. Afinal de contas, quem disse que isso aqui era só de Portugal? Bom, então, a gente vai dando essa geral sobre o conteúdo e vai imaginando que o que nós temos hoje é resultado dessa série de acontecimentos. Desde o início da colonização, não tinha recurso suficiente para Portugal cobrir ao mesmo tempo os investimentos com o rico comércio do açúcar, de especiarias, já prontas e vindas das Índias, e ainda por cima gastar para colonizar, para uma produção de açúcar que ainda ia começar na sua colônia, o Brasil. Então, a solução foi transferir para as pessoas de poder aquisitivo menor, que recorreram aos ricos judeus dos Países Baixos, a Holanda, com empréstimos para financiar os nossos engenhos. Pois bem, e lá está o nosso Filipe II de novo, não é verdade? A personalidade desse rei, que devia favores à igreja por ter chegado ao trono, muito jovem inclusive, era o mais poderoso monarca da época. Ele se tornou rei numa época complicada, com o avanço da reforma religiosa e uma resistência para que essa reforma não acontecesse. Só para você se situar, se não fosse a reforma religiosa, nós não teríamos a diversidade de religiões cristãs que temos hoje.
E nem tampouco nós teríamos a Igreja Católica Apostólica Romana como ela é hoje, bem melhor do que a igreja do período medieval até a época da Reforma. Eu com certeza não queria fazer parte de uma igreja como aquela que existia até então, como a grande maioria das pessoas hoje. A igreja se renovou graças à Reforma e à Contra-Reforma. Mas a consequência disso foram os avanços e os desdobramentos políticos, como, por exemplo, o que Filipe II fez com a Espanha. E o que fez com Portugal. Reparem, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha foram uma única nação. E nós, aqui no Brasil, colônia de Portugal da época, nos submetemos a esse governo. Bom, vamos dar uma olhada na consequência. Olha só, Filipe II, primeira coisa que ele fez, quis acabar com a liberdade religiosa que já havia entre os súditos de Espanha, lá nos Países Baixos, levando à obrigatoriedade do catolicismo. O pessoal se rebelou. O que aconteceu? Independência da Holanda, beleza? Portugal perdeu um monarca ainda muito jovem, o Dom Sebastião, aquele que eu falei. Não deixou herdeiros, ele morreu com 16 anos, não teve tempo de ter filhos. Levou seu primo, o rei da Espanha, a reclamar o trono. Então Portugal se une com a Espanha e surge a União Ibérica, que dura de 1580 a 1640. Mas o Filipe II era um garoto insistente e gostava de uma treta, como a gente fala hoje em dia, não é verdade? Pois bem, arrumou briga com quem não devia. Quem não era católico, ele arrumou confusão. A rainha da Inglaterra, Elizabeth, a grande Elizabeth, primeira e única, não casou, não proibiu. A liberdade religiosa foi validada no seu país. Então, católicos, anglicanos, protestantes, professavam sua fé sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema na Inglaterra. Mas Filipe queria que a Inglaterra fosse católica, que se convertesse. E forçou a barra. Mandou a maior força naval que ele pôde construir para atacar a Inglaterra, mas perdeu. Tomou um revés. Tomou um prejuízo feio. Ele também arrumou confusão com a Holanda. E aí os holandeses ficaram independentes. Outro revés feio. E aí o que é que sobrou para Filipe II fazer? Implicar. Como os holandeses tinham negócios no Brasil, aliado de Portugal, os holandeses tinham uma aliança, um acordo, empréstimos de holandeses financiaram os engenhos no Brasil, a gente teve então essa iniciativa do Filipe de cortar isso. Diz assim, não precisa pagar mais nada para os banqueiros judeus e holandeses não. Quem está dizendo sou eu, o rei de Portugal e de Espanha, Filipe II. E aí os holandeses se revoltaram. Eles organizaram uma companhia, a WIC, West Indian Coast Company, e invadiram o Nordeste do Brasil. A primeira tentativa foi na Bahia, não deu certo, foram expulsos. E aí vem a segunda tentativa. Em 1630, eles vêm e têm um sucesso na sua invasão em Pernambuco e fundam a nossa cidade Maurícia, o grande Recife, nosso Recife. Recife e Olinda, duas cidades irmãs, primas, bem coladinhas. Uma fundada pelos holandeses durante essa presença holandesa aqui em Pernambuco. Mas quem é que vai ser o responsável para engatilhar essa presença holandesa? Cativar o coração dos pernambucanos, dos brasileiros. Aliás, não havia esse conceito de brasileiro e pernambucano, só para lembrar. Mas haviam pessoas que viviam aqui e amavam essa terra. Muitos portugueses e outros já portugueses nascidos aqui. Bom, essa presença trouxe uma série de investimentos, progresso, prosperidade. O Maurício Nassau queria ficar. Ele veio para plantar e investir. Sabe aquele empreendedor que vai começar um negócio novo, que quer conquistar seus clientes? Bom, os holandeses assim fizeram, mandando o seu melhor representante. E o que ele fez para poder melhorar essa relação aqui com o nosso público aqui no Brasil? Primeiro, ele investiu na infraestrutura da cidade do Recife. Pela primeira vez, uma potência estrangeira que estava dominando essa região gastou dinheiro aqui. Então, construiu pontes, fez drenagem de pântanos, canais e outras obras sanitárias que melhoraram. Também estabeleceu uma aliança política com os senhores de engenho de Pernambuco. Incentivou o estudo e a retratação da natureza. Trouxe artistas, cientistas para poder fazer isso. Provocou uma melhoria nos engenhos, emprestando mais dinheiro, procurando aumentar ainda mais a produção de açúcar. Criou um jardim botânico, assim como também criou um museu natural e um zoológico. Então, ele veio para ficar, Essa melhoria dos serviços públicos, a redução de tributos, estabelecimento de liberdade religiosa,
Tudo isso foram realizações que deixaram a marca de Maurício Nassau em Pernambuco. Mas tudo ia bem até que a empresa holandesa queria seu dinheiro, tá? O retorno do investimento da invasão, e passou a pressionar o Maurício Nassau para aumentar os impostos e cobrar as dívidas atrasadas dos senhores. Como não concordava com isso, Maurício Nassau entregou o cargo em 1644. Daí o resto da história acontece aqui, em Jaboatão. A saída de Maurício Nassau levou à mobilização dos pernambucanos. E aí eu estou usando essa expressão pernambucano como uma expressão atual, me referindo às pessoas que viviam naquela região. Mas antes, eles não tinham ainda essa lógica de identidade, de unidade. Você tinha o terço dos negros, o terço dos indígenas e o terço dos portugueses. Isso, portugueses. Eles não se consideravam ainda brasileiros, nem outro povo senão português também. Tá? Pela língua, pela religião e agora devotados à fidelidade de um rei. Filipe II tinha caído e Portugal tornou-se a ter um monarca próprio. Então, como Portugal tinha um rei próprio, a gente começou a ter a mobilização em todo o domínio que era de Portugal para fidelizar-se com esse rei. E os problemas criados por Filipe II começaram a ficar também problemas que deveriam ser resolvidos aqui no Brasil, por exemplo. Bom, com a saída de Maurício Nassau, os holandeses foram só arrumando inimizade, teve um movimento, uma mobilização que resultou na expulsão deles, que é a chamada Insurreição Pernambucana, uma guerra que durou de 1645 a 1654, que é um assunto que merece uma aula só para ele, tá? Bom, a expulsão dos holandeses foi um ponto final na presença holandesa no Brasil. A presença como Estado, mas a presença cultural, e intelectual ficou. Tanto é que Pernambuco se tornou um dos grandes referenciais históricos e culturais do nosso país. Beleza? Bom, agora vamos para o desafio da aula de hoje. Gente, o que levou os holandeses a invadirem o Nordeste do Brasil? Na época que o Brasil ainda era colônia de Portugal, no século XVII. E aí, tá fácil de responder? Vem para cá. Gente, agradeço a sua audiência, a sua companhia e desejo um sucesso nessa pesquisa. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.